pessoal, boa tarde. Esse é mais um vídeo do De Frente com o Canarinho e a nossa convidada de hoje é a doutora Vanessa Felber, uma fonoaudióloga especialista em linguagem, que vai nos tirar várias dúvidas que nós percebemos que aparecem com frequência lá na escola, tanto dos pais quanto das professoras, porque lidar com o desenvolvimento da linguagem, de fato, pode ser bastante desafiador. Então, espero que aproveitem o conteúdo e vamos lá para as nossas dicas e informações. Então, para abrir, eu vou pedir para a Vanessa nos dar algumas dicas de como podemos estimular a linguagem das crianças pequenas. Fale muito. Eu brinco que os pais têm que ser papagaios nessa fase. Repetir várias vezes as mesmas coisas, usar as situações cotidianas para criar situações de linguagem e novos vocabulários. As partes do corpo durante o banho, utensílios domésticos e alimentos durante as refeições. Sentar no chão e brincar com a criança também é a forma mais eficiente de ensiná-la, porque ela aprende brincando. Casinha, fazendinha, carrinho, são situações e criam sequências de atividades que são importantes para desenvolver a fala. Leia e cante para essa criança, porque são outras formas de linguagem e são bem importantes de serem estimuladas também. E evite ao máximo, principalmente até os 2 anos de idade, a exposição a eletrônicos, porque o celular e o tablet não respondem, não conversam, não solicitam a linguagem dessa criança, além de privar ela de outras coisas que estão acontecendo no ambiente e de que ela acaba não prestando atenção. Vanessa, por volta dos 2 a 3 anos, algumas crianças começam a apresentar uma gagueira. Por que isso acontece? Que gagueira é essa? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Durante o desenvolvimento da linguagem, pode acontecer uma gagueira que nós chamamos de funcional ou fisiológica. Ela se manifesta através da repetição de sílabas e de palavras. E ela acontece porque nessa fase, os pensamentos das crianças são mais acelerados do que a capacidade que elas têm de articular, ou porque elas estão buscando o vocabulário mais adequado para passar a mensagem que elas querem dizer, ou ainda porque na pressa, na correria do dia a dia, elas acabam acelerando esse processo e tentando falar mais rápido do que elas conseguem. Esse processo ele só deve ser preocupante para os pais quando ele apresenta tiques associados ou uma luta da criança para falar. Ela se dá conta do que está acontecendo e se incomoda com isso. Em caso de dúvida, é sempre bom procurar o especialista. Bom, então no caso de uma gagueira funcional, o que nós podemos fazer como pais e como educadores para não deixar aquela criança mais ansiosa ou para não piorar a gagueira? Como lidar com ela, né? É muito importante que os adultos que convivem com essa criança encarem esses episódios com naturalidade, evitando aqueles comandos de para, pensa, respira, que se mostrem tranquilos, para que não alertem essa criança de que tem alguma coisa errada com a forma com que ela está falando. Em casos de episódios muito intensos, algumas estratégias facilitam essa fluência. Tudo que for melodia, ritmo ou automático para essa criança, tudo que ela sabe de cor, facilita a fluência. Então, musiquinhas, parlendas, versinhos ou mesmo contar até 10 podem ser estratégias eficientes, além de trabalhar a memória dessa criança. E Vanessa, nesse momento tão delicado de pandemia, de quarentena, em que nós temos que nos atentar para que a gente não prejudique o desenvolvimento da linguagem das crianças, né? Uma vez que eles estão em casa 24 horas com as famílias, quais são as dicas que você daria nesse contexto? Esse é um momento muito atípico, em que, embora os pais estejam mais tempo em casa, esse tempo não está disponível para as crianças, não está disponível para interagir com elas. Esses pais estão trabalhando, estão em reunião, têm relatórios para entregar e está tudo bem. Dentro da realidade que a gente tem, essa é a possibilidade. Mas é importante que se mantenha uma rotina e que se evite a exposição excessiva a eletrônicos. Lembrando que os eletrônicos não conversam, não estimulam, não ajudam a desenvolver a linguagem. Eles prendem a atenção, mas eles não exigem que a criança dê uma resposta a respeito daquilo. Então,
é importante que seja evitado o uso excessivo deles. Bom, então tivemos algumas dicas de como não prejudicar o desenvolvimento da linguagem e agora o que a gente pode fazer para contribuir? Além de não prejudicar, como é que a gente pode contribuir para o desenvolvimento da linguagem dos pequenos? Toda interação é um momento em potencial para desenvolver a linguagem, mas é importante que esse tempo seja de qualidade. Então é mais importante que se esteja plenamente presente ali do que se passe muito tempo. 10, 15 minutos pode ser o suficiente, mas aí não pode ter celular, não pode ter novela, não pode ser no momento do jornal, não pode ter WhatsApp. Tem que ser aquele momento, aqueles minutos de sentar e brincar, interagir com aquela criança. Pode ser lendo, contando histórias, jogando bola, brincando de casinha, pintando, jogando jogos de tabuleiro. Tudo bem, tanto faz, mas tem que ser um momento em que os dois estão plenamente presentes ali. E uma outra forma bem interessante de desenvolver a linguagem e introduzir isso no dia a dia é participando das tarefas da casa, ajudando a arrumar e a tirar a mesa, guardando brinquedos, sapatos, tarefas simples de acordo com a idade da criança, mas em que ela pode participar e interagir com os outros enquanto isso. Vanessa, outra questão muito comum que a gente percebe é a troca, né? Troca dos fonemas. E como é que a gente deve se portar diante dessas trocas? A gente deve corrigir, não deve? A gente repete, pede para a criança corrigir? Como é que a gente lida com isso? Dá algumas dicas pra gente. É claro que trocas na fala são muito bonitinhas, mas é importante que os pais não reforcem essas trocas com as crianças, nem de forma positiva, no sentido de achar bonitinho, de mostrar para os familiares, de ficar imitando essa criança, pedindo para ela repetir o que ela fala errado, e nem de forma negativa, no sentido de corrigir essa criança, de repreender ela. Não é pato, é prato. A melhor forma da gente incentivar essa criança a falar da forma correta é dar o exemplo, o modelo correto de forma natural, inserido na linguagem. Ah, você quer o prato? Deixa eu pegar o prato para você. Por que você quer um prato? O que a gente vai colocar dentro desse prato? Dessa forma, a gente deu o modelo correto várias vezes e vai acabar internalizando nessa criança a forma correta de falar. E uma última dúvida, em caso das trocas de fonemas, em que momento que a gente deve encaminhar essa criança ou, enfim, começar a realmente fazer uma intervenção? Quando é a hora para começar a se preocupar com essas trocas de fonemas? Em torno de 5 anos, a gente já espera que a fala da criança seja semelhante à do adulto, sem mais trocas de fonemas. Mas antes disso, é importante que os pais fiquem atentos a alguns marcos da linguagem que, se não acontecerem, o fonoaudiólogo deve ser consultado. Com 1 ano e meio, a gente já espera que a criança fale algumas palavras. Com 2 anos, essas palavras se tornam frases curtas, como, por exemplo, dá mamá, quer água. Com 3 anos, é importante que as pessoas de fora do convívio familiar também entendam o que aquela criança está dizendo. E com 4 anos, as trocas que ainda são aceitas são a durã, que de barata, careta, ou a do lã, de lata, lápis, que ainda pode estar em aquisição, ora acertando, ora não acertando. Vanessa, obrigada pela participação, espero que vocês, famílias, tenham gostado do conteúdo. E, antes de finalizar, a Vanessa quer deixar mais uma dica para vocês em relação ao desenvolvimento da linguagem das crianças. Até o próximo vídeo, pessoal! Em relação ao desenvolvimento de linguagem, tem ainda uma última dica que eu gostaria de deixar. Estejam atentos às otites de repetição, lembrando que nem sempre a otite causa dor. Então, aquela criança que está muito congestionada, sempre com rinite alérgica, ela pode também estar com o ouvido prejudicado e, com isso, perder algumas sutilezas, algumas pequenas diferenças entre os sons da fala. E 2 sons que são muito parecidos podem acabar soando como iguais. E isso se propaga de tal forma que, quando o ouvido está bom de novo, está funcionando bem, ela pode continuar não percebendo essas diferenças e acabar prejudicando o desenvolvimento da linguagem. Então,
Quando existe esse caso de criança muito congestionada, é bom agora, principalmente nessa época de frio, estar atento e encaminhar para o otorrino para avaliação.